Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 30ª rodada, reta final do Brasileirão. Aonde nessa reta final, o time que tiver mais equilíbrio, o time que tiver no momento tático, técnico, físico melhor, vai levar vantagem. A gente sabe que todos os times estão muito cansados ao final de temporada, alguns times disputando 2 competições ainda, outros até 3 competições ainda. Então isso cansa. Então muitas das coisas que às vezes a torcida quer que aconteça no final do campeonato não acontece justamente por causa dessas situações. Mas é na reta final que você tem que dar 200%, 300%. É ali que você vai decidir o seu ano seguinte, o seu, no caso, 2025. Então, na reta final, você tem que errar o mínimo possível, porque não tem mais tempo, não terá mais tempo de você conseguir consertar qualquer derrapada que você dê. Tanto na parte de cima da tabela, quanto na parte de baixo da tabela. Os seus objetivos estão em suas mãos e você tem que errar o mínimo possível. Lógico, todos os times têm seus objetivos, você não vai jogar sozinho, mas você tem que tentar errar o mínimo possível. E tivemos nesse início de rodada, lembrando que a rodada começou na quarta e vai terminar no domingo, após mais uma data FIFA, onde a seleção conseguiu não perder, né? Ganhou 2 partidas, né? Uma fora de casa, outra em casa, se posicionou melhor na tabela para a Copa do Mundo, melhoras para a seleção. Eu não acompanho a seleção, torço para o Dorival Júnior, eu gosto do Dorival Júnior, mas eu não acompanho a seleção, mas quem sabe, no futuro eu volte a acompanhar a seleção. O futebol da seleção é muito ruim. Mas ganhou do Chile e ganhou do Peru. Pô, são os 2 últimos colocados da América do Sul. Pô, então você vibrar porque a seleção brasileira goleou o Peru. Pô, o Peru é o último colocado, o Chile era o último colocado. Porra, não dá, né? Então menos. Mas, pelo menos, fez os 6 pontos que se imaginaria que uma seleção normal do Brasil fizesse. Então, após essa data FIFA, retomamos o Campeonato Brasileiro e tivemos o São Paulo ganhando do Vasco da Gama de 3-0. O Vasco da Gama, que joga no sábado pela Copa do Brasil, a segunda partida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, que é o jogo em tela. Tivemos Fortaleza e Atlético Mineiro pela 30ª rodada. Fortaleza com o que você tem de melhor, porque todo mundo teve uma parada, né? Então não tem porquê o Fortaleza poupar. Então o Vojvoda foi com o que ele entendeu ser de melhor para essa partida. E o Atlético Mineiro entendeu que, apesar de ter tido a parada, não era conveniente botar os seus principais jogadores nessa partida. Os principais jogadores para o jogo contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. E fizeram um jogo interessante, empate de 1-1, com muita reclamação da arbitragem e muita reclamação por parte da torcida do Fortaleza, parte da torcida reclamando da arbitragem, parte da torcida reclamando muito do time. Já vi torcedores aí dizendo fora Vojvoda, dizendo que o time é medíocre, que o time é isso, que o time é aquilo outro. Aí tu para pensar, bom, se o time do Fortaleza é medíocre e está na 3ª colocação, fica imaginando Fluminense, Atlético Paranaense, que estão lá embaixo, né? Mas a torcida é emoção, é amor, é paixão. E de vez em quando esse amor, emoção, paixão não deixa enxergar algumas realidades. E isso é tanto para cima quanto para baixo. A torcida em si,
quando o time está bem, extrapola o que o time pode alcançar. Quando o Fortaleza estava subindo na tabela, bom, a torcida do Fortaleza extrapolou a condição que o Fortaleza tinha. E aí você ia falar alguma coisa do Fortaleza, o que a torcida do Fortaleza falava? Você não está respeitando o Fortaleza. Diversas vezes escreveram aqui no canal, e todo mundo sabe que eu gosto muito do Fortaleza, mas mesmo assim escreveram aqui que eu não estava respeitando o Lion. Escreveram aqui, você não está respeitando o Lion. Não é que eu não estava respeitando, eu não estava viajando na maionese e não estava de puxar saquismo. Eu estava enxergando realidade. A torcida por causa do amor que eu não estava. E aí eu não falava o que a torcida queria escutar, falava que eu não estava respeitando. E aí, por outro lado, quando a coisa não dá certo, o que a torcida fala? Tá tudo uma merda. E aí, eu vou dar a minha opinião. E o Atlético Mineiro foi, como eu falei com o time reserva. O Atlético Mineiro não tem expectativa nenhuma em relação ao Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro não fede nem cheira, não vai cair, não vai ter Libertadores, nada. Nada. O Atlético Mineiro é para as Copas, Copa do Brasil e Libertadores. Campeonato Brasileiro fazendo apenas número. E foi lá fazer um pontinho, né? 2, 3, quem sabe, né? 2 não. 1 ali, quem sabe, conseguia vencer, mas principalmente para não perder. E acabou ficando no 1-1, aonde o Atlético Mineiro teve ali oportunidade, ficou com 2 jogadores a mais, né? Poderia até ter vencido a partida, se não fosse o goleiro do Fortaleza fazer algumas boas defesas, mas acabou ficando 1-1 e conseguindo um empatezinho. Empate que, por opinião de todo mundo, né, inclusive a minha, um empate ruim para o Fortaleza, e a gente vai ver por quê quando a gente falar aqui na classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Lion, meu amigo torcedor do Galo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. Você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magdalena aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então, vamos lá, galera. Vamos aqui pegar rapidamente a classificação. Tá? Vou pegar aqui a classificação. O Atlético Mineiro com esse empate, deixa eu botar aqui o óculos. O Atlético Mineiro com esse empate está aqui na 9ª colocação com 41 pontos em 29 jogos. Ou seja, tem um jogo a menos, né? O Atlético Mineiro. Para a zona de classificação de Libertadores, pré-Libertadores, está a 5 pontos. Ou seja, não está tão longe assim, né? Na verdade, o Atlético Mineiro está brigando ali por uma pré-Libertadores. Na verdade, eu falei que o Atlético Mineiro, o Campeonato Brasileiro, não fede nem cheira. Quem sabe pode brigar ali por uma pré-Libertadores, mas não é o objetivo do Atlético Mineiro. E o Fortaleza continua na 3ª colocação. Esse empate não faz o Fortaleza perder a 3ª colocação para o Flamengo nessa rodada. Porém, o Flamengo tem, nesse momento, 2 jogos a menos. E o Flamengo tem 51 pontos. 2 jogos a menos são 6 pontos. Se o Flamengo ganha esses 2 jogos a menos, o Flamengo vai a 57. Agora passaria o Fortaleza. Ou seja, esse empate do Fortaleza pode custar a 3ª colocação quando todo mundo tiver com jogos em dia. O Flamengo tem um jogo muito difícil contra o Fluminense, um clássico que pode acontecer qualquer coisa, ganhar, perder ou empatar, e depois tem um jogo muito difícil contra o Internacional, que está brigando também por Libertadores. Então o Flamengo tem 2 jogos muito difíceis. E pode acontecer qualquer coisa. O Flamengo perder as 2. O Flamengo ganhar as 2. O Flamengo empatar as 2. Ganhar um, perder outro. Mas, na pontuação, agora, por causa desse empate no Fortaleza, o Flamengo tem chance de passar o Fortaleza. Então esse empate foi ruim para o Fortaleza. Primeiro que foi em casa. E segundo que agora dá uma brecha na pontuação de ser ultrapassado pelo Flamengo. E
aí vamos aqui para o jogo, cara. Você pega aqui os números. Você tem o Fortaleza com 14 chutes, o Galo com 18. O Fortaleza deu um chute em direção ao gol, que foi o gol do Marinho, e tomou 5 chutes. O Fortaleza teve menos posse de bola do que o Galo, principalmente que teve 2 expulsões. É bem lógico, né? Acertos de passos, os dois times foi acima de 80%, mas o Galo melhor. Faltas, 9 para um lado, 10 para o outro, não foi um jogo faltoso. Cartões amarelos, 3 para o Atlético Mineiro e apenas um cartão amarelo para o Fortaleza. 2 cartões vermelhos, né? Foi o Marinho e o Tino. Escanteios 7, Fortaleza e 3. E 3 pro Atlético Mineiro. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Era isso que eu queria ver. Os 2 jogadores do Fortaleza que tomaram cartão vermelho direto. Tomaram cartão vermelho direto. E aí tem muita discussão em relação a isso, tá? Eu vou falar sobre os cartões vermelhos, mas antes vamos falar aqui sobre o jogo. Foi um jogaço. Cara, eu não achei um jogaço, mas eu não achei um jogo horroroso, igual eu tô vendo parte da torcida do Fortaleza falar. Não achei esse jogo horroroso assim. O Fortaleza teve alguns momentos bons, alguns momentos de predominância. Igual o último jogo, ficou faltando um pouco o Fortaleza, um pouco de encaixe no ataque, o último passe, né? Jogando com 2 pontos o Moisés e o Marinho, tentando imprimir uma velocidade, mas muitas das vezes essa velocidade se esbarrava pelas opções, né, do Vojvoda, porque vamos lá, você realmente tem velocidade com o Marinho e com o Moisés. Só que muitas das vezes, tanto o Marinho quanto o Moisés, eles travam o ataque. Porque eles, em vez de tocar, eles driblam. E aí, quando você perde a bola, você arrebenta o ataque. Para você ter um ataque rápido, você não precisa necessariamente ter um cara veloz. Você tem que fazer a bola gerar rápido. Então, são coisas diferentes. Mas eu não vi o Fortaleza fazer um jogo tão ruim no primeiro tempo. Vi o Fortaleza tentando controlar o jogo, tentando atacar, tentando construir. O Atlético Mineiro tentando se fechar ali e sair no contra-ataque, explorar algumas brechas, alguns erros do Fortaleza. Até criou algumas oportunidades também o Atlético Mineiro, mas eu achei o Fortaleza melhor. O Fortaleza faz o gol com o Marinho, num bom passo do Martinez ali, que a bola sobra para ele dribla, tira o jogador do Atlético Mineiro com habilidade e faz o gol. O Marinho tinha criado algumas outras oportunidades também. O Moisés teve uma grande chance, né, de fazer um gol de frente para o gol, chutou para fora. Teve uma outra bola dentro da área que, se o Marinho tivesse um pouquinho mais de percepção, poderia ter tocado, deixado a bola passar. Mas a gente entende o atacante dentro da área, ele tá mirando o gol. Mas eu não achei o jogo do Atlético Mineiro e nem do Fortaleza muito ruim no primeiro tempo, igual eu escutei alguns falar. Achei um jogo que poderia ter sido um pouco melhor. O Fortaleza poderia ter feito um jogo um pouco melhor, principalmente na parte de criação, mas não achei o jogo horroroso. E achei o primeiro tempo um placar justo, 1-0. O Fortaleza poderia ter tido chance de ampliar, de fazer um 2-0, o segundo tempo um pouco mais calmo, mas foi, na minha opinião, um placar justo. Não vou repetir, não achei um jogo horroroso, igual eu estou vendo muita gente falar. Não achei. Bom, então termina o primeiro tempo 1-0, Fortaleza, gol do Marinho, na minha opinião, justo pelo que foi o jogo no primeiro tempo. E a gente vai para o segundo tempo. Logo no início do segundo tempo, o Atlético Mineiro cria 2 oportunidades. E numa dessas faz o gol. Com 2-3 minutos ali do primeiro tempo, Fortaleza faz o gol, um gol de cabeça. Não deu nem tempo do Fortaleza entender como é que o Atlético Mineiro iria jogar, porque o Fortaleza iniciou o jogo e o Atlético Mineiro foi para cima, criou uma e na segunda acabou fazendo o gol. A partir daí, você vê que o time do Fortaleza, e aí eu vou concordar, mas o time do Fortaleza, parece não,
Óbvio. Qual era a responsabilidade do Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro vai para esse jogo com o time reserva, com a atenção voltada para as Copas. Vai lá e eu vou jogar. Se ganhar, ganhei. Se empatar, empatou. Se perdeu, por uma pena. O Campeonato Brasileiro eu não vou ganhar. Não foca nas Copas. Então a responsabilidade era toda do Fortaleza. O Fortaleza é o terceiro colocado, com possibilidade de encostar no Palmeiras, chegar mais próximo do líder. Então toda essa pressão, toda essa responsabilidade era em cima do Fortaleza. Além do mais, vinha uma pressão dos últimos jogos do Fortaleza não vi jogando bem. Então a pressão era toda em cima do Fortaleza. O Atlético Mineiro quase não tinha pressão. E parece que o empate aumentou muito essa pressão e tirou alguns jogadores do eixo. Alguns jogadores do Fortaleza, durante o jogo, apresentavam um nervosismo um pouco a mais. Mas como estava ganhando o jogo, isso deu uma controlada. Mas depois do empate, parece que a coisa deu uma desarrumada. Deu uma desarrumada maior. E aí, o Fortaleza perdeu um pouco o eixo. O Fortaleza tentou ir para cima para tentar retomar, né, a vantagem. E aí tem a expulsão do Marinho. Um lance pelo lado direito, onde ele recebe uma falta. E aí ele recebe a falta, o juiz marca a falta. O Marinho levanta e dá uma peitada no jogador do Atlético Mineiro. Parte da torcida xingou a arbitragem, mas eu vi também muitos canais que cobrem Fortaleza dizer que a torcida está errada, que a torcida do Fortaleza está errada, que o Marinho merecia ser expulso sim. Eu não sou torcedor do Fortaleza, gosto do Fortaleza. Não sou torcedor do Fortaleza, mas gosto. Então eu estou de fora. Na minha opinião, essa é a minha opinião, tem lances de falta muito pior do que o Marinho fez. Tem lances de falta muito mais agressivos. O juiz só dá o cartão amarelo e o VAR nem chama. Eu vou te dar um exemplo. Esses pisões que dão no pé, no tornozelo, ele machuca pra cacete. Às vezes só dá o cartão amarelo, às vezes nem dá cartão amarelo. Além de outras. Essa é a minha opinião. A peitada do Marinho, ele poderia ter evitado? Sim, poderia ter evitado. Mas, irmão, a peitada do Marinho, para mim, a expulsão foi excessiva. Minha opinião. A expulsão foi excessiva. Ao estar roubando, foi critério do juiz. Mas, para mim, a opção foi exagerada. Não precisava ter expulsado o Marinho. O Marinho não tinha cartão amarelo. Se ele tivesse dado o segundo cartão amarelo expulsado, eu ia concordar. Agora o cartão vermelho direto para o Marinho por causa da peitada. E aí um jogador faz uma cena do caralho. Irmão, não, você curto e grosso. Para mim, exagero a expulsão do Marinho. Tá. Já vimos coisas muito piores. Libertadores, o pau ronca. Sul-Americano, o pau ronca. Série B, o pau ronca. Achei exagerada a expulsão do Marinho. Muitos não concordam, outros não. Mas é a minha opinião. E aí o Fortaleza fica com um jogador a menos. O Voivoda tenta fazer algumas coisas, tira o Martínez, tenta ir para cima, tenta se manter no jogo. O Atlético Mineiro, obviamente, cresce, né? Vai para cima, tenta virar ali a partida, fica melhor, e aí o goleiro do Fortaleza começa a aparecer mais, que aí o Fortaleza tenta subir as linhas, tenta fazer alguma coisa, mas quando percebe que é mais perigoso tomar o gol do que fazer, a chance é maior de tomar o gol do que fazer, o Fortaleza vai recuando e começa a jogar no contra-ataque, e o Atlético Mineiro entende que dá
para fazer o 2-1 e virar, e vai para cima. E era isso, aí o goleiro começa a aparecer. Até que tem a expulsão do Tinga. A expulsão do Tinga, o jogador estava indo em direção ao gol, né? O Tinga era o último homem. Acho que o toque do Tinga com o jogador talvez tenha sido involuntário. E aí, foi involuntário, não foi? Foi opção, ele trocou o gol pela expulsão. Aí a gente pode concordar com isso. Se ele trocou o vermelho pelo gol, acho que ele não fez errado. Foi opção. Porém, amigo, o que, na minha opinião, em relação a essa expulsão, acho que essa expulsão do Tinga foi correta. Porque o jogador ia fazer o gol ou não, é outras coisas. Mas que ir em direção ao gol, o cara estava indo em direção ao gol. Então, o vermelho direto pro Tinga, para mim, foi correto. O que não foi correto, na minha opinião, foi a expulsão do Marinho. Mas o que mudou o jogo? O que mudou o jogo, obviamente, foi sim a expulsão do Marinho. A expulsão do Marinho mudou o jogo. Mas então você está falando que o jogo mudou porque o juiz atrapalhou. Cara, a gente não sabe o que ia acontecer se o Fortaleza não tem um jogador a menos. O Atlético Mineiro poderia virar o jogo, poderia não virar o jogo, o Fortaleza poderia fazer o 2-1. Agora, que a expulsão do Marinho fez Fortaleza mudar o formato de jogar, isso é óbvio, né? Qualquer time que fica com a menos muda. Então, na minha opinião, a arbitragem teve uma influência no que aconteceu no jogo no segundo tempo. Então, para mim, a expulsão do Marinho foi exagerada. Para mim, bastava o cartão amarelo. Já vimos coisas muito piores. Muito piores. Mas a arbitragem. Como a arbitragem aqui no Brasil é uma merda e tendenciosa, e muitas das vezes agora, tudo que está rolando aí, parece que as arbitragens também estão um monte de gente aí envolvido em relação à aposta. Você não tem muito como confiar. Eu não estou falando que o cara está envolvido, mas agora você fica desconfiado de tudo. Fica desconfiado de tudo. Então, o que é verdade e o que é mentira a gente não sabe mais. Mas terminou 1-1 e aí acabou sendo o resultado melhor para o Atlético Mineiro do que para o Fortaleza, em relação à classificação. Agora, em relação ao jogo, o resultado foi melhor para o Fortaleza do que o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro teve 2 jogadores a mais e poderia ter vencido o jogo. Então, a maior probabilidade de vencer o jogo foi do Atlético Mineiro. Então, o resultado de 1-1 de empate não foi bom para o Atlético Mineiro, porque ele teve tudo na mão para ganhar o jogo. Em relação ao que foi o jogo para o Fortaleza, em relação ao jogo, 1-1 foi bom para o Fortaleza, porque ficou com 2 jogadores a menos, mas conseguiu segurar um pontinho. Em relação à classificação, foi ruim para o Fortaleza, mas em relação ao jogo, foi bom para o Fortaleza. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!